professor, primeiramente, aí, tudo bom? Aqui vou mostrar um pouco para você. Nós somos o grupo 1,21 gigawatts, né? Eu sou o Gabriel Carvalho. O grupo é composto de mim e do Caio Totti, né? E o nosso projeto da Protialina da Toledo desse ano visava justamente pegar um pouco dos dados que são disponibilizados de uma balança com 8 células, uma balança rodoviária, e transformá-los, né? Conseguir fazer a conversão deles para conseguir fazer de uma maneira muito mais visual, com que os funcionários, colaboradores, né, de qualquer tipo da Toledo consigam visualizar e consigam tirar insights, visualizar determinados problemas que possam acontecer durante a operação de um cliente específico. Aqui é a visão final do nosso dashboard que a gente chega, né? Então a gente tem uma visão, a gente consegue condensar, né? A primeira coisa que a gente faz a fazer, assim, desde que a gente pegou a base, foi justamente identificar o que era uma pesagem, o que era um termo de uma operação, o que era uma manutenção, né, automática, que é uma característica da balança depois de uma pesagem ou a cada 15 minutos de como se diz assim, de inatividade, ela exerce uma calibração. Então a gente pegou da base isso, a gente identificou esse comportamento e não tinha classificado. Então a gente faz essa classificação, né, por meio de pesagens de brutos. Então nós tínhamos o tempo, a gente conseguia determinar um intervalo de tempos ali para que a gente consiga classificar. E aí a gente pega justamente isso e distribui, aqui destrincha justamente durante o período de análise, né? Então aqui a gente tem um filtro aqui no lado direito, aqui como você pode ver, do lado esquerdo, desculpa, um filtro de data. Então a gente consegue filtrar a data ali. E aí aqui nesse primeiro gráfico a gente consegue justamente visualizar a distribuição, né, por dia de quantas operações de manutenção foram feitas, de pesagens e de termos de operação que foram feitas. Logo abaixo a gente parte já para alguma coisa mais técnica para a gente conseguir identificar alguns erros que vem acontecendo, né? Então, por meio de correlações, a gente determina a distribuição das células dentro da plataforma. Então, a gente sabe que as células são agrupadas por pares e por regiões. Então, a gente tem ali, a gente correlaciona os counts, a gente acaba descobrindo como é distribuído as células, né? Então, a gente tem aqui num primeiro conjunto justamente as células 1 e 2. A gente consegue identificar aqui as células 1 e 2, 3 e 4 no conjunto 2, conjunto 3, 5 e 6 e conjunto 4, 7 e 8. E aí, para a gente conseguir começar a identificar alguns erros, né, que a balança pode apresentar, a gente pega justamente a temperatura, a coluna de temperatura que já vinha previamente tratada, e a gente justamente pega as máximas que determinadas durante os atendimentos. Então isso tudo são dados filtrados durante os atendimentos, né? Então essa parte de cima é só de atendimento. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem as máximas bem comuns. Já a gente tem as mínimas aqui também, a gente capta as mínimas. Então a gente já consegue identificar que há algum erro acontecendo no conjunto 3, né? E também a gente também tenta trazer de certa forma a amplitude térmica sofrida durante as operações, né? E um pouco abaixo, justamente para a gente conseguir identificar aonde que está ocorrendo essa mínima, né, essa falha de comunicação, provavelmente, a gente começa a destrinchar um pouco com um gráfico de box plot, que é justamente separar aonde que está ocorrendo, né? Então, tanto uma separação por operação, então a gente tem manutenção, pesagem, término de operação, mas como por célula. Então a gente identifica aqui que a célula 6 ela apresenta um comportamento relativamente estranho durante a calibração, né? A manutenção automática da plataforma, e durante o término da operação também. Já na pesagem ela mantém ali um padrão dentro das outras. Então aqui a gente já consegue tirar alguns insights positivos de identificar quais são algumas células problemáticas e tal, que ela pode vir a apresentar. Logo abaixo a gente tem aqui um pouco do trunfo que a gente traz, né, dos nivelamentos. Então, por meio do plano cartesiano, a gente pega as coordenadas dos eixos x e y, que são os counts das células pares. Então, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. A gente aplica justamente o teorema das tangentes para conseguir descobrir, já que
como a gente considera aqui, a gente pode visualizar o formato de um triângulo retângulo, né? Então a gente consegue ver aqui que as coordenadas formam um triângulo retângulo e a gente consegue estipular aí o ângulo, né? Por meio dessas coordenadas, das dimensões dessas coordenadas. Então a gente tem dois lados de um triângulo, a gente quer descobrir justamente qual que é o ângulo entre eles, a gente acaba colocando aí a tangente e chega à conclusão aqui de inclinação. Assim que a gente descobre justamente o ângulo, por exemplo, de 47, 44 ou 45. Então a gente acaba retirando 45 graus para justamente chegar nessas conclusões aqui abaixo, para indicar para que lado que a balança está tendendo. As medições aqui de ângulos em positivo é a tendência para a esquerda, que no gráfico é representado pela cor azul clara. Azul escuro é justamente as operações, né, que foram realizadas com nivelamento, foram classificadas com nivelamento. Em laranja a gente tem as classificações para a esquerda, né, que aqui embaixo são ilustradas pelos números negativos. Isso daqui tudo foi durante atendimentos, então a gente pode ver que tem sim uma propensão, mas pode ser uma coisa de posicionamento de caminhão, posicionamento de carga e tal. Aqui embaixo a gente já traz um pouco da visão das manutenções, então, ou seja, sem o caminhão em cima da balança interferindo, sem nada, basicamente ali para a gente conseguir monitorar como que está sendo feito, né, sem a interferência do caminhão. Então a gente pode ver aqui em cima uma distribuição de como foi feita, né, durante os períodos das manutenções. Então a gente vê que pela parte da manhã um grande número de calibrações que são feitas, né? Então, aqui a gente tem ao lado zero captado, manutenção de zero, que são variáveis muito importantes para aferir a qualidade da balança, né? São índices importantes. E aqui a gente tem a comprovação justamente dos ângulos, né? Você pode ver aqui que os ângulos são muito parecidos, são idênticos no caso, com os da manutenção, com os atendimentos. Então a gente pode ver que a balança vem apresentando uma recorrência nessa discrepância, né, de ângulos. Então a balança vem sendo torcida, né? Então algumas células podem sim vir a apresentar problemas justamente por causa dessa torção. E assim, né, podendo ferir aí, não trazendo uma credibilidade muito grande para o bruto, né, que é captado. E aqui um pouco do que foi até uma sugestão da Toledo, eles pediram para trazer de forma de tabela, né, para eles conseguirem analisar melhor. Aqui a gente tem uma implementação que a gente não comentou anteriormente, que é do ID do atendimento, né, para que a gente sai tipando justamente o atendimento, para que se possa ser possível justamente caçar o histórico desse atendimento. Então a gente pode ver aqui os atendimentos, cada um com o seu ID exclusivo, então a gente consegue captar e tem um histórico. Então a gente tem aqui o ID 35, por exemplo, foi uma captação de 19 toneladas, que teve ali a sua temperatura máxima de 21 e o começo de mínima de 20, uma amplitude térmica de 1 grau somente, o nível da balança tendeu para a esquerda, né, do conjunto 1 tendeu para a esquerda, tendendo a 9, quase 10 graus. Então a gente consegue justamente um detalhamento maior, e caso vier aqui, né, adquirir um filtro aqui, a gente consegue lá embaixo também trazer, e se quiser ver qual foi o pico máximo aqui que teve para checar o atendimento específico, a gente consegue também. Até mesmo para não postergar muito vídeo, essa é a visão geral do nosso dashboard. Então a gente fica muito, só para encerrar aqui, para concluir, a gente ficou muito feliz, até mesmo porque a gente conseguiu para o Next elaborar de certa maneira uma forma de atualização simples, né? Então a gente conseguiu elaborar isso para conseguir até ser implementável na Toledo. Mas é isso, a gente ficou aqui, esse é a nossa entrega final que foi apresentado lá ao Next, e a gente fica muito feliz. Aqui a gente também tem, só para mostrar, já estourando o tempo, mas a gente tem também aqui uma parte que a gente pode identificar um pouco especificamente cada atendimento, né? Então aqui tem algumas características. Essa parte do visual em Python é o mapa de calor de distribuição das células, né? Mais ou menos uma forma mais visual do que essa do radar aqui embaixo, mas a gente aqui consegue ver um detalhamento maior dos atendimentos. Então aqui a gente acaba selecionando um atendimento em específico
para a gente poder visualizar, e aí aqui muda-se todo o gráfico, então a gente consegue perceber e tirar alguns insights exclusivamente deste atendimento, né? E é isso. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo, mas deu para mostrar de certa maneira tudo muito, muito bem detalhadinho.